Fala, trader! Tudo bom? Aqui hoje, segunda-feira, dia 18 de novembro. Vou passar aqui as operações que aconteceram hoje dentro do meu operacional, ok? Operações que eu fiz, as que tem dentro do operacional e as que eu não fiz, ok? Então vamos lá. Desculpa, o mercado começa hoje com um gap de alta aqui, tenta cair, chega em um suporte que eu tinha aqui já, era uma congestão, né, e uma região em que o preço não passou ontem à tarde para baixo mais, então ele dá um toque aqui nesse suporte, volta a subir. No meu operacional existe essa operação de compra no 2, tá? Mas eu não a faço devido ao tamanho aqui, era primeiro movimento, então eu preferi esperar o mercado se posicionar para onde iria do que entrar no candle 2, ok? O mercado chega nessa região sombreada aqui, para mim é uma resistência, ok? De quinta-feira, então é máxima ali nos 60 minutos, no 2 minutos, região aqui, tá, onde ele parou e não conseguiu mais subir, então eu já tenho uma região muito forte, possivelmente vendedora, que eu quero ver como é que ele vai se comportar. Como ele fecha aqui, candle 3, 4, 5 e 6 na mesma região, eu tenho dentro desse espaço que já era uma resistência, no dia de hoje uma formação de resistência, faço a primeira operação de venda no candle 7, com muita atenção porque eu estou contra o movimento inicial do dia. Eu tenho um preço saindo de um suporte, onde ele está subindo tudo até resistência. Então eu tenho um movimento inicial no mercado comprador, tá? Então eu estou fazendo uma venda, uma operação na formação do primeiro topo, né, primeira resistência dele, contra a tendência. Ele anda aqui 100 pontos a meu favor, volta muito rápido. Por eu estar em uma operação contra a tendência, eu saio do stop aqui, coloco no 0 e o candle 8 me tira da operação. Ok? O mercado formou o primeiro topo, eu tenho um fundo aqui no suporte, né? Então, quando ele não consegue mais cair, tentou subir aqui, me tirou no 0, voltou a virar vendedor, mas o candle 9 forma aqui um fundo, e eu já tenho 3 candles, então eu já tenho a formação de um suporte, tá? No meu operacional, e tenho um fundo mais alto do que o anterior. Então eu tenho a primeira operação a favor do movimento do mercado que ele está fazendo, que é uma compra no candle 10, ok? Bastante atenção aqui nessas regiões, que é a máxima do dia, e aí ele pega o 130, saio da operação, porque eu ainda estou dentro da minha região de resistência, ok? O mercado não consegue passar aqui, não faço essa operação, eu já tenho uma máxima, né, estabelecida, ele forma até aqui uma resistência, né, mas eu não tenho o quarto candle para operar, apesar de estar dentro de uma região de resistência, não faço essa operação, e quando ele forma aqui um topo mais baixo do que o anterior, eu começo a olhar para a possibilidade de pegar uma venda. Pode ser que o preço pare aqui e comece a cair. Mas eu ainda tenho uma posição do mercado que é fundo, fundo. Então tem fundo mais alto, topo mais alto, preço saindo, já tendo subido isso tudo. Eu estou esperando que uma continuação do mercado. Então não faço nada nesse topo mais baixo, porque eu já tenho um fundo que também é mais alto do que o anterior. Então não executo nada, o mercado acaba caindo aqui no candle 16, fechando aqui, né, parando coincidentemente onde no suporte que eu já tinha aqui anteriormente que eu operei. Então eu estou esperando uma chance de compra aqui nessa região, o mercado acaba caindo e não me deixa entrada durante todo esse movimento de queda aqui, não forma nenhum topo mais alto, não faz nada. Então eu fico simplesmente olhando o mercado cair tudo isso sem poder fazer nada. Tá? O mercado chega aqui embaixo, eu já tenho um suporte aqui de quinta-feira, tá? E ele forma aqui 3 candles aqui, faz uma subidinha, tem uma região muito forte compradora de quinta. Ele tenta cair, forma aqui um suporte no dia de hoje, tá? Já no segundo toque eu tinha esse suporte do 26, 27, 28, que ele para na mesma região dele, então eu já tenho o segundo toque, tenho essa operação de compra aqui no candle 32. Atenção nessa compra, por quê? Porque eu tenho aqui um topo, tá? Em relação ao que eu tenho anteriormente, eu tenho um topo, então eu tenho topos mais baixos e mesmo suporte, tá? Então, assim, é uma operação que eu fico rápido aqui para encerrar a operação ou encurtar o stop, que inicialmente estava aqui atrás do 31. Por quê? Porque eu estou em uma operação contra
toda essa queda, contra o movimento do dia. O único apoio que eu tenho aqui dentro do meu operacional é que o 31 faz um fundo mais baixo do que o 27, tá? Ele testa regiões de mínima, como ele não dá continuidade no movimento de queda, tá? Então eu já tenho mais força. Por uma questão de liquidez, se o preço está saindo de mínima porque não conseguiu passar, eu espero que ele venha no topo anterior. O topo anterior está aqui em cima, então assim, é óbvio que eu não vou ficar numa operação isso tudo aqui, tá? E acabo encerrando a operação aqui com 130, ok? Então tenho aqui formação de um topo agora, não tenho nada para fazer, o preço saiu de mínima, então não tem como operar um topo, né? Eu estou esperando agora um fundo para talvez fazer uma compra nessa continuação do movimento, e ele acaba caindo e voltando aonde? Voltando no suporte que eu já tinha, tá? A operação. Então tem a operação aqui no 40, quando 39, né? É mais um candle que tenta cair, não consegue, 40 de novo, tenta cair, na volta dele eu faço essa compra aqui no preço de abertura dele, buscando regiões de topo anterior, ok? Ou 130, tá? Aqui eu saí, na verdade, até com 100, não saí nem com o 130. Tenho aqui, ele volta aqui e acaba formando aqui uma resistência, tá? Meu movimento. Aqui eu faço uma venda, antecipo um pouco, acredito que o mercado, como fez o mesmo topo, né, formando a resistência, ainda pode voltar aqui, uma lateralização voltando aqui nessas regiões. Tá? Faço a venda, e aí quando o mercado no 37 não cai, coloco aqui, abaixo um pouquinho o stop aqui para o 37, acabo tomando esse stopinho aqui, um stopzinho pequeno aqui de 20 pontos. Ok? Mercado. Já tenho aqui, né, então, bastante atenção, tenho fundo mais alto, tá? Ele tenta romper aqui a região, não consegue. 3 candles é o meu operacional para a formação de uma resistência, ok? Não faço nada no candle 50, mas quando o 50 sobe e testa aqui a mesma região da minha resistência, dentro do meu operacional, não sou obrigado, mas quero essa operação de venda. O risco dela é que eu já tenho um fundo aqui mais próximo da minha operação, então pode ser que a operação encerre, tá? E quando eu faço ela e ela testa essa região, em vez de eu sair aqui, eu puxo o stop que estava aqui em cima para o 0, tá? E deixo ela acontecer, porque ela pode vir testar essa região. Mercado, como aqui o 53 não consegue chegar, espero mais um pouquinho e aqui acaba que nessa volta aqui eu saio da operação aqui, tá? Buscando sempre meus 130 pontos, ok? Formação de suporte, fora do meu suporte, não tenho nada por fazer, teria que operar o quarto candle, mercado volta na resistência, tá? Então eu entro na operação no 62 aqui, ele tenta cair, não consegue, volta, meu stop está aqui acima, joia? Então acabo que ele não pega meu stop, pego esse movimento de descida também de novo, né? Mesma atenção aqui com o fundo anterior, tendo 66 fecha abaixo, então deu para pegar um pouco mais de pontuação aqui, tá? Nessa operação aqui tem duas posições para entrar. Por ele já estar aqui na resistência 62, puxa, não consegui entrar, fiquei meio receoso, ele volta quando ele testa a mesma região aqui. Alguns entraram aqui no 66, tá? Na volta desse 66 para pegar essa descida. Então já temos aqui uma operação, 2, 3, 4, 5, 6 operações. Tá? Mercado pega essa descida, rompe o fundo anterior, rompe o fundo mínimo que tinha ali atrás. Então não faço nada porque ele agora tem um fundo mais baixo do que o anterior e mínimas do dia. Espero que ele forme aqui nessa região um topo para eu poder operar vendido. Ele acaba não fazendo, sobe direto. Não tenho nada para fazer, já que ele não me deu posição, tinha um fundo mais baixo. Então vejo, terceira, né? Vejo essa subida toda sem poder fazer nada, esperando que ele realmente pare nessas regiões aqui, que é uma resistência, tá? Para poder operar. Ele chega aqui na mesma região, forma aqui, me dá essa devolução no 80, faço essa venda, ela tem duas posições de entrada, tá? Mais agressiva aqui no 80, né? Porque eu já estou dentro da região, o mercado tenta subir, não consegue, na volta dele aqui, ou no 81, tá? Essa venda aqui no preço de abertura dele, quando ele tenta subir na volta dele. Estou buscando novamente 130,
tá? Ou uma pontuação maior, já que o mercado está entregando grandes movimentos. Tá? A liquidez dele está buscando sempre de resistência ao suporte, tá? De mínima a máxima. Saio da operação aqui quando o candle 83 tenta subir e fecha aqui, eu encerro essa operação e ele forma um topo mais baixo do que a resistência, a região que eu tinha operado. Então eu fico esperando o próximo candle para ver se ele vai entregar alguma coisa. Quando ele tenta subir, não consegue. Essa última venda aqui, também buscando essa região, ele pode vir nessas regiões aqui de resistência ou os 130 pontos que a gente está buscando. Essas foram as operações que eu tive hoje, né, que dentro do operacional foram possíveis aqui dentro do índice, né, até mais ou menos aqui 11,50, 11,40 mais ou menos, a última operação. Vamos agora para o dólar, para dar uma olhada nas operações que aconteceram por lá. Então temos aqui o dólar. O dólar eu tive menos operações, tá? O mercado abre basicamente aqui no preço de fechamento, tá? Do candle 285, último candle do dia de quinta-feira. Nada para fazer aqui nessa descida. Ele abre aqui, na verdade, um pouco abaixo, né? Tenta subir, faz essa devolução, vem candle vendedor. Não faço nada pela região que ele está, espero ele consolidar. Ele tem aqui, ele forma até, tá? Um suporte nessa região com candle 6. Então não tinha nada para fazer. Não fiz a compra aqui nessa continuação do candle 6. Devido aqui, mais ou menos o tamanho aqui, o que eu tinha de espaço que já era um topo, tá? No mercado aqui no dólar. Eu já tenho esse topo aqui nessa região, não vou fazer uma compra de um topo em máxima do topo, né, do dia. Deixo ele acontecer, ele acaba caindo, volta na minha região aqui de suporte, que eu já tinha aqui no candle 2, 3, 5 e 6. Quando ele não consegue passar no candle 12, na volta dele eu faço a compra aqui no 13. Tá? Lembrando que no dólar eu estou buscando operações com 8 pontos, tá? E se eu tenho espaço até topo anterior. Como eu estou numa região aqui que eu não sei, não está definido para onde o mercado vai, eu saio dessa operação aqui com 8 pontos, tá? Buscando mais ou menos aqui essas regiões aqui. Não faço nada porque eu tenho aqui um topo e o candle 18, né? Testa então aqui formando uma resistência. Não faço nada nessa subida aqui, não sei para onde o mercado ainda não se definiu o que vai acontecer. E tenho nessa região aqui, tá? Uma região de resistência, tá? De quinta-feira. Então já tinha aqui, né? Do próprio fechamento do mercado. O mercado chega, testa aqui no 24, 25, 26, 27, muito parecido, inclusive lá com a primeira operação que eu fiz no índice, né? 4 candles aqui. Então no 28 aqui tem essa venda. Atenção aqui com esse fundo, ok? Então aqui eu saio também aqui com 8 pontos. Não espero ele vir aqui embaixo, né? Ah, tá vindo de máxima, testou a máxima do dia. Ah, saiu de máxima, de uma resistência de quinta-feira, ele pode vir buscar a mínima. Só que eu não fico esperando, pego meus 8 pontos. Ele acaba aqui nessa descida, tá? Formando aqui 4 candles, ok? 36, um candle que tenta passar essa região aqui para baixo, não consegue, né? Com muita força, faço essa compra aqui, tá? Tenho nesse movimento de baixa aqui esse topinho, então novamente eu busco aqui meus 8 pontos, tá? E finalizo a operação aqui nessa região. Não vejo essa venda aqui, porque ele não vem, ele chega próximo, mas ele não entra na minha região de resistência que eu tinha. Deixo ele formar esse topo. O movimento dele de queda, quando ele forma um novo topinho aqui, está mais baixo do que o anterior, saindo de uma região que já era resistência. Depois que ele forma o topo, faço a operação no próximo candle, com bastante atenção e perigo aqui, porque eu já tenho essa região aqui que eu fiz uma compra. Então, quando ele volta aqui no candle 44, encerro essa operação. Tá? Aqui eu já estou com meta do dólar cumprida no dia, mas eu ainda tenho essa operação última aqui. Tá? O mercado forma nova mínima, certo? Não estou esperando que um topo, para ter uma referência de topos mais baixos, movimento de baixa. Tá? Então, quando ele forma o topo e cai aqui, eu já tenho uma ideia de continuação de movimento de baixa no dia. Então, espero aqui um ponto de entrada para vir
quem sabe ele testar mínimas mais baixas do que essa anterior do candle 52, quando ele aqui forma uma resistência, tá, no candle 57, 58, 59, faço essa operação aqui, buscando região de mínima aqui. Saio da operação no fechamento do 61, porque ele está aqui na mínima do dia, e eu queria que já nesse candle ele tivesse passado, então encerro e fecho meu dia aqui no dólar. Ok? Essas foram as operações que eu tive hoje aqui, tanto no índice quanto no dólar, dentro de um operacional que eu faço. Beleza? Então ficamos para amanhã, terça-feira. Lembrando que essa semana é uma semana mais curta, quarta-feira é feriado novamente. Nós já tivemos sexta, agora é quarta-feira. E vamos para amanhã com mais operações. Valeu, abraço, tchau, tchau.